Pode começar. Boa noite a todos os colegas. Em nome da diretoria da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, eu agradeço a presença de todos. Hoje nós teremos mais uma aula do programa de educação continuada, patrocinado pela Neurotecnologia. A aula será sobre mioclonias induzidas por praxis, apresentada pela doutora Karina Uchida, e a moderadora será a doutora Patrícia da Silva Souza. A doutora Patrícia é neurologista clínica e neuropediatra formada pela Unicamp, com título de especialista pela Academia Brasileira de Neurologia e título de especialista também pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica e com doutorado pela Faculdade Paulista de Medicina. Doutora Patrícia, a palavra é sua, então. Boa noite a todos. Eu gostaria de convidar a doutora Karina Gonçalves Uchida, que é neurologista e neurofisiologista clínica, chefe do serviço de neurofisiologia da Clínica da Paulista de Medicina, Unifesp, que vai nos ministrar hoje a aula Mioclonias Induzidas por Praxis. Depois da apresentação, nós então teremos as perguntas, né, e compartilharemos as dúvidas com relação ao tema. Sejam todos bem-vindos. Karina, pode ficar à vontade. Boa noite a todos, é uma honra, um prazer ter esse privilégio de participar aqui com vocês, desse projeto de educação continuada, que está sendo bem interessante, né, com aulas muito interessantes, e eu espero acrescentar alguma coisa aí para vocês, da nossa vivência nesse assunto. Eu vou compartilhar a minha tela. Só gostaria de pedir a todos para desligar o microfone, se possível, e o vídeo. Deixa eu só ativar o meu reloginho aqui. Então, hoje nós vamos conversar sobre mioclonias epiléticas induzidas por praxia. Então, eu vou começar dando algumas definições. Indução por praxia é definido como ativação de descargas epileptiformes ou crises epiléticas por tarefas cognitivas complexas, verbais ou não verbais, além de ideação motora, não necessariamente usando as mãos, que envolve coordenação visomotora e tomada de decisão. Então, aqui nós temos alguns exemplos de tarefas que envolvem uma função cognitiva complexa de tomada de decisão, que envolve coordenação visomotora, como, por exemplo, um jogo de xadrez, tocar um instrumento musical, jogo de cartas, escrita, cálculo escrito, jogar videogame e operar outros devices eletrônicos. E essas crises e descargas são facilitadas com o aprendizado de novas tarefas e se o ambiente for estressor. Um pouquinho da história, então, a primeira descrição que tem na literatura de crises e descargas induzidas por atividade práxica é de 1956, por Bickford et al. Eles descrevem um paciente que tem crise desencadeada pela leitura, que na época ficou conhecida como epilepsia da leitura. Em 1979, foi feito um protocolo na clínica Mayo com cálculo mental durante exames de eletroencefalo, onde de 100 mil registros teve ativação de descarga por cálculo mental. E em Tóquio, desde 1980, tem um laboratório japonês que desenvolve um protocolo neuropsicológico de ativação, onde vários trabalhos desse assunto foram publicados, e em 1994 é que o termo Praxis Induction é cunhado por Inoue et al., englobando todas essas atividades práxicas, incluindo leitura, cálculo, atividade de construção visoespacial, dentro desse guarda-chuva chamado indução por praxia. Falando um pouquinho mais, então, em 2000, o Matsuoka, que é uma das pessoas desse laboratório que eu citei, publica
no periódico Brain, o protocolo, onde 480 pacientes japoneses foram submetidos a este protocolo de ativação neuropsicológica, que constava de leitura, fala, escrita, cálculo escrito e mental, construção espacial, durante os exames de EEG. E aí, desses 480, 38 pacientes tiveram descarga epileptiforme, 15 tiveram crises mioclônicas, 8 tiveram ausência, um paciente teve crise focal desperceptiva. Desses 38, 36, então, tinham um diagnóstico sindrômico de epilepsia generalizada genética, 22 desses 36, epilepsia mioclônica juvenil. E neste protocolo, que é o com maior casuística publicado, o primeiro publicado, as tarefas com o uso das mãos, então escrita, cálculo escrito e construção espacial, foram as que desencadearam mais descargas e crises, foram as consideradas mais provocativas. Então, dentro deste cenário, passando um pouco para a definição de epilepsia mioclônica juvenil, é uma epilepsia generalizada genética, que foi descrita por Jans e Christ, em 1957. Ela engloba entre 5% e 11% de todos os casos de epilepsia e se caracteriza por mioclonias de ombros e braços após o despertar, no eletroencéfalo, complexos de poliespícula-onda bilaterais e síncronos, ritmados a 4 a 6 por segundo, em um fundo normal, com uma atividade de fundo organizada e simétrica, cursa com crises tônico-clônicas generalizadas, mioclônico-tônico-clônicas generalizadas, ausências típicas em 30% dos pacientes, e são crises que são facilitadas, desencadeadas por privação de sono, ingesta alcoólica e estresse. Isso desde o Jans se sabe esses fatores gerais que predispõem às crises. Em 2013, foi feito um consenso mundial onde os critérios diagnósticos desta síndrome, que hoje é tida como tão heterogênea, foram melhor definidos. Então, temos os critérios classe 1, que são essas mioclonias conscientes, que a gente diz, né, que acho que é uma expressão aí que facilita fazer o diagnóstico sindrômico. O paciente sabe que ele está tendo mioclonia, né? Então, mioclonia consciente no intervalo entre 2 horas após o despertar, o eletro, onde você tem as descargas ictais, né, os complexos de poliespícula-onda ictais, inteligência normal e umidade de início aí entre 10 e 25 anos. Entre os critérios classe 2, nós temos mioclonias que já não são no despertar, mas que são predominantemente ao despertar, e que são facilitadas aí, né, por privação de sono, estresse, que seriam fatores precipitantes gerais, provocadas por estímulos visuais e praxias, e crises mioclônico-tônico-clônicas. No eletroencéfalo, não necessariamente você vai registrar a atividade ictal, né? Você pode registrar somente os complexos de poliespícula-onda interictais, podendo haver, inclusive, alguma assimetria. O paciente não pode ter retardo ou deterioração cognitiva, e a idade de início, já numa faixa mais larga, entre 6 e 25 anos. Eu destaco que essa coisa das crises não serem exclusivas do despertar, e as crises reflexas estão alencadas aí entre os critérios classe 2, dentro deste consenso. Então, aqui nós temos uma paciente que estava sendo registrada lá na unidade da Unipet de vídeo EEG, e ela está fazendo um vídeo EEG com um protocolo específico, e foi pedido para essa paciente montar 2 faces desse cubo Rubik em 5 minutos. Então, ela tem uma tarefa que é estressora, porque ela tem um tempo para concluir, que vai precisar de um planejamento cognitivo e de uma coordenação motora fina para que ela possa cumprir essa tarefa a contento. E aí, nós vamos ver que ela vai apresentar mioclonias, no caso aqui, com a mão esquerda. Junto com essas mioclonias, a gente vê aqui no traçado, então, aqui é um traçado numa montagem
longitudinal dupla banana, onde a gente tem aqui a cadeia temporal esquerda, parasagital esquerda, temporal direita e parasagital direita aqui em azul, a linha média aqui em preto, e aqui a gente tem sensor palpebral, que não dá para vocês verem porque eu mascarei aqui, e a gente tem aqui embaixo eletrodos nos deltoides, que dá até para a gente ver aqui, né, que está colando aqui nela. Então, a gente percebe, e depois aqui embaixo a gente tem eletrodos periorais, né? Então, a gente percebe que durante a crise, ela tem essas descargas de complexo, de poliespícula onda generalizados, bastante amplos, né? São paroxismos epileptiformes, que acompanham essa manifestação clínica, que é relativamente sutil, mas eu acho que é bem clara, né? Que ela apresenta aí essa mioclonia em salvas até aí da mão esquerda. Tarefa induzida. Aqui um exemplo de um traçado de um paciente também que está sendo submetido a um protocolo de ativação neuropsicológica por vídeo EEG, um paciente com epilepsia do tipo MJ. Então, aqui também a gente tem uma dupla banana, só que aqui vem o parasagital esquerdo, temporal esquerdo primeiro, depois parasagital direito, temporal direito, a linha média e os deltoides. E a gente percebe que conforme a paciente vai fazendo a tarefa, ela tem aqui um surto de descargas de espícula onda, junto com uma manifestação clínica aqui de mioclonia. Isso vai ficando mais pronunciado conforme ela continua a tarefa. Aqui já vira um surto de poliespículas de bastante elevada amplitude, e aqui, então, assim, como se a tarefa continuando, isso fosse ativando mais e mais essas descargas e crises, ao ponto da paciente precisar interromper essa tarefa prática durante o protocolo. Então, passando um pouco para a fisiopatogenia dessa situação da crise reflexa dentro da epilepsia generalizada idiopática, genética, né? Então, se a epilepsia é generalizada, como é possível ativar descargas e crises de maneira reflexa, né? Ativando pequenas partes aí das regiões corticais. Então, tem uma teoria chamada teoria de sistemas, onde mecanismos centrais da geração das crises sequestrariam, por hiperexcitabilidade, subsistemas anátomo-funcionais normais do sistema nervoso central, para gerar essas descargas e crises que são generalizadas, podendo ser assimétricas, né? Então, por exemplo, eu faço uma fotoestimulação intermitente, eu ativo a região cortical do córtex posterior, parieto occipital, e isso vai por hiperexcitabilidade, gerar num sistema maior as descargas e crises generalizadas. Tem um estudo com potencial evocado que comparou epilepsia mioclônica juvenil sem nenhum traço reflexo com aqueles pacientes com crises induzidas por praxia, e aí o que se viu é que nesses pacientes com crises induzidas por praxia, tem um potencial somatosensitivo com a maior amplitude, né, que é o P27, e esse P27 foi interpretado como um correlato do P24. Então, existe o potencial descrito na literatura, que é o complexo P24N24, que é relacionado com aprendizado e realização de tarefas motoras novas, e esse potencial denota uma plasticidade do córtex sensitivo, né? E ele é relacionado com a inibição, quando a gente faz o estímulo, né? Somatosensitivo, lá no mediano. Isso sobe pela via somatosensitiva e chega no córtex somatosensitivo primário, na área 3B. Primeiro tem o N20, onde tem uma despolarização, e segue-se o complexo P24N24, que seria correlato à inibição dessas regiões laterais a esse córtex somatosensitivo. E nos pacientes com crise induzida por praxia, esse potencial é maior, principalmente no hemisfério não dominante, o que deu diferença estatística em relação aos pacientes com
EMJ sem traço reflexo. E isso é de maneira mais pronunciada nos pacientes que não têm o controle de crises. Então, aqui só para a gente olhar, aqui é uma tabela desse trabalho que eu estou citando, do Vidal, que foi do nosso grupo também. Então, a gente tem nessa coluna os pacientes que têm indução por praxia, e a gente percebe aqui que 14 desse grupo tiveram potenciais gigantes, né? Foram registrados tanto no hemisfério dominante como no não dominante, coisa que não aconteceu no grupo sem indução por praxia. Então, isso representou que provavelmente esses pacientes com esse traço reflexo, eles têm padrões diferentes de excitabilidade cortical em comparação com o paciente que tem epilepsia mioclônica juvenil sem traços reflexos. A gente sabe que na epilepsia mioclônica juvenil há uma hiperexcitabilidade cortical motora, principalmente frontal, né? Porque as descargas epileptiformes são máximas, embora sejam generalizadas, elas são máximas na região frontocentral. Esses pacientes, eles cursam com disfunção executiva frontal e déficits de memória, principalmente memória prospectiva, e há trabalhos mostrando que, embora a ressonância de crânio num protocolo padrão seja normal, não tenha alterações anatômicas grosseiras, há alterações sutis, principalmente nas regiões pré-frontais, mesial e dorsolateral. A avaliação cognitiva desses pacientes mostra, na epilepsia mioclônica juvenil, disfunções executivas de diferentes graus e essa perda, essa diminuição da memória prospectiva. Aqui tem a Torre de Londres, esse daqui é uma tarefa feita durante o teste neuropsicológico cognitivo, onde o paciente tem que montar aqui as sequências com essas três pecinhas. Então, isso precisa de um planejamento cognitivo e da habilidade motora aqui. E os pacientes com epilepsia mioclônica juvenil, eles vão mal nesse teste, eles têm dificuldade, eles têm atraso na conclusão do teste, eles têm erros, né? Então, esse é um dos testes que costuma demonstrar bastante alteração quando eu comparo um paciente com epilepsia mioclônica juvenil contra a população geral. Embora o QI desse paciente seja dentro da faixa normal, essas tarefas executivas envolvendo aí o raciocínio, eles têm prejuízo. E aí tem um trabalho bem interessante, que foi publicado agora em 2020, pela Belém, onde fala, assim, que, na verdade, o traço reflexo de crises induzidas por praxia não é um marcador de menor habilidade cognitiva, mas ele pode, sim, piorar o desempenho cognitivo. Então, o interessante desse trabalho é que o protocolo neuropsicológico foi feito durante o vídeo EEG, né? E aí foi visto que algumas tarefas que precisam dessa atividade manual, com coordenação motora fina e tempo dependente e tudo, elas ativam as descargas de maneira que tem essa piora cognitiva transitória nesses pacientes com esse traço, né? E isso seria relacionado ao aumento dessas descargas durante as tarefas. Em trabalhos com ressonância funcional, esse autor, esse grupo do Volmar, ele publicou alguns trabalhos importantes, pilares aí, né, para nós, no entendimento dessa fisiopatogenia, então mostrando que tem uma maior ativação motora conforme aumenta o esforço cognitivo, né? Então, usando paradigmas para estudar o lobo frontal, foi demonstrado que quanto mais esforço cognitivo, maior ativação motora nesses pacientes com epilepsia mioclônica juvenil, coisa que não acontece, por exemplo, nos pacientes com epilepsia do lobo frontal. Junto com essa maior ativação motora, tem uma menor deativação da área motora suplementar, né? O que denota uma hiperconectividade funcional. Essa dinâmica, essa alteração é dinâmica, ele é pior no período da manhã. Inclusive, o valproato, ele teria um efeito de normalizar esses padrões de ativação conforme o paciente vai recebendo doses sucessivas
Então, tem um efeito dose dependente para normalizar esses padrões de ativação frontal. E aí tem esse trabalho de 2012, que é bem interessante, está publicado no Neurology, é bem conhecido, que chama o elo perdido, né? Então, através de ressonância funcional e DTI, estudo de DTI, eles mostram, dividindo aqui a área motora suplementar numa parte mais anterior e uma parte mais colada aqui ao córtex sensitivo-motor, que essa conexão dessa parte anterior da área motora suplementar com o polo frontal, onde vai ter o raciocínio lógico, o planejamento, ela é diminuída. Essa conectividade é diminuída. E isso explicaria a disfunção executiva, a disfunção da memória prospectiva que esses pacientes têm. Ao mesmo tempo, tem uma hiperativação, uma hiperconectividade aqui com a área motora, com o córtex somatosensitivo, que explica como é que, através de raciocínio lógico, para programar uma tarefa, até sem que ela seja executada propriamente, pode ativar descargas e crises, né? Então, essa coisa da área motora suplementar estar hiperconectada com o sistema motor e pobremente conectada com a parte do raciocínio, vamos dizer, frontopolar, é que justifica essa manifestação sindrômica da epilepsia mioclônica juvenil, principalmente nesses pacientes com traço reflexo aí, né? Ele também demonstra que nos pacientes fotossensíveis tem uma hiperconexão aqui da área motora suplementar com as regiões posteriores do cérebro, né? Então, também justificando aquela coisa da teoria dos sistemas, da epilepsia dos sistemas que a gente falou, né? Que são essas hiperconexões aqui que permitem a gente entender como é que, estimulando uma determinada área, eu consigo gerar uma manifestação aqui generalizada de descargas e de crises. Passando a falar um pouco, então, do significado desse traço reflexo propriamente para a clínica, né, para o paciente em si. Então, a gente sabe da literatura que esse traço predomina no paciente de sexo masculino, a incidência no paciente com epilepsia mioclônica juvenil é muito variada na literatura, entre 20% e 84%. Esse traço cursa com maior incidência de descargas epileptiformes focais, porém, o prognóstico, o significado do prognóstico desse traço é pouco estudado na literatura, embora tenha sido descrito já há tanto tempo. Então, a gente fez um trabalho, o nosso grupo lá na Unipet, né, sob orientação da doutora Elza, onde a gente comparou, né, um grupo de paciente com epilepsia mioclônica juvenil e crises induzidas por praxias, eram 20 pacientes, contra um grupo de epilepsia mioclônica juvenil sem qualquer traço reflexo. E aí, esses pacientes foram seguidos no ambulatório e a gente olhou a distribuição, a frequência de crises através de um diário. Foi feito um questionário de fatores precipitantes de crise, que está publicado pela doutora Patrícia, e que a gente seguiu, né? Então, que é um questionário que tem pergunta aberta, se tem alguma coisa que desencadeia, e aí o paciente pode marcar aqui fatores gerais, que a gente fala, privação de sono, menstruação, jejum, e esses outros que são específicos. Então, pensamento, luz piscante, atividade manual, cálculo matemático, e outros que ele poderia listar aqui. E também a gente pergunta se tem alguma coisa que poderia evitar as crises. E aí, depois dessa entrevista feita, os pacientes que percebem no seu dia a dia atividades que desencadeiam crise são submetidos a um protocolo de vídeo EEG para rastreamento dos traços, né? Então, aqui a gente estava procurando crise induzida por praxia e crise induzida por fotoestimulação intermitente, né? E para esse trabalho de praxia, a gente excluía esses pacientes que eram fotossensíveis e que tinham sensibilidade ao fechamento dos olhos. Então, eles faziam pelo menos 30 minutos de uma linha de base em vigília, pelo menos 30 de sono, pelo menos uma refeição de 15 minutos filmada, essas provas todas de fechamento dos olhos, essas provas de praxias, então, aqui de leitura, em voz alta e silenciosa, de textos em português e em língua desconhecida, desenho, fala espontânea, escrita, cálculo mental e escrito,
E a montagem, aqui eu coloquei 2 exemplos, né? Aqui tem essa pirâmide, que é uma estrutura tridimensional que eles têm que montar em 5 minutos, e 2 facetas aqui do cubo Rubik, pelo menos em 5 minutos. E aí as provas de fotoestimulação e hiperventilação, essas provas feitas de maneira randômica, paciente a paciente. Então, aqui tem um exemplo de uma paciente que referia desencadeamento de crises pela escrita, na escola, ela percebia mioclonias na escrita, e ela vai fazer, então, o protocolo neuropsicológico, ela está montando o cubo Rubik, e a gente percebe aí, né, uma salva de mioclonias nos membros superiores durante a tarefa, associada aqui com essa manifestação ictal bastante exuberante aqui no traçado. Aqui, a mesma paciente vai montar essa estrutura da pirâmide. A gente vai perceber que ela vai ter uma descarga bem focal aqui, do lado direito, onde está em azulzinho aqui, é o parasagital direito, né? E junto com uma mioclonia da mão esquerda, né? Então, já estou falando para vocês, nós vamos prestar atenção que a mioclonia é focal e a descarga é focal contralateral aqui. Então, a mioclonia geralmente acontece na mão que está executando o movimento. No nosso trabalho, então, os pacientes que têm traço, a grande maioria estava em politerapia, e realmente as descargas foram mais prevalentes, tanto as espontâneas, tanto em quantidade, como as descargas generalizadas e as focais, e a voltagem também aumentada, a frequência e a voltagem dessas descargas. E uma coisa muito interessante é essa perda da cronossensibilidade. Então, a pessoa que tem esse traço reflexo, ela tem mais chance de ter crise fora do período do despertar. Então, aqui a gente tem em vermelho os pacientes que têm o traço, e em azul os EMJ sem quaisquer traços reflexos. A gente vê aqui, ó, uma grande quantidade de pacientes com o traço que tem crise sem relação com o despertar, nenhuma relação, né? E, na verdade, a maioria predomina aqui, né? E crise exclusiva do despertar, só pacientes sem o traço. E aqui a distribuição nos períodos do dia. Então, a gente vê que os pacientes com o traço aqui em vermelho, ó, como eles têm crises fora do período da manhã após o despertar, né? Crises à tarde, crises à noite. Analisando, então, as variáveis que a gente estudou, a gente viu que eles têm, os pacientes com o traço têm mais chance de crise desencadeada por estresse, mais chance de ter usado fármaco inapropriado antes do diagnóstico correto, mais chance de perder a distribuição circadiana das crises, bastante mais chance, 8 vezes mais, crises mioclônicas nos períodos da tarde e da noite, mais chance de descarga na linha de base, fármaco em monoterapia, mais chance de não estar em monoterapia, e mais chance, bastante mais chance, ó, mais de 10 vezes mais chance de persistir com mioclonia no segmento clínico. E aqui, olhando uma análise multivariada, a gente viu que os pacientes com o traço, como um grupo, tem mais chance desse paciente ser do sexo masculino, mais chance de crises desencadeadas por estresse, bastante mais chance, e mais chance de crises mioclônicas à tarde, em relação aos que não têm o traço reflexo. Em relação ao tratamento ao longo do segmento, então, os pacientes sem o traço, a maioria ficaram em monoterapia, e o diagnóstico psiquiátrico não foi diferente em comparação dos dois grupos, sem o traço e com as crises induzidas por praxia. Em relação ao controle das crises no segmento, então, assim, os pacientes com o traço têm muito pouca chance de continuar com o controle de todos os tipos de crise ao longo do segmento. Eles têm mais mioclonia, tanto no início da epilepsia, como na última avaliação, mais ausências na última avaliação, e mais quantidade de pacientes tiveram mais que 20 crises tônico-clônicas generalizadas ao longo da vida.
Então, a gente viu que a prevalência desse traço é semelhante à do Wolf Mayer e muito menor que as séries japonesas, talvez porque o método de ativação seja um pouco diferente, né? Então, a gente lembra do Soroban, que é um método de cálculo que o japonesinho, desde pequenininho, ele aprende, que é um método de fazer cálculo usando as mãos, né? Então, talvez a área associativa para cálculo para ele seja diferente da nossa, né? Ou porque o painel genético realmente é diferente entre as duas populações. A incidência desse traço foi maior em homens, que também combina aí com esses outros relatos da literatura. A quantidade de descargas também que é maior, combina com os japoneses, e as descargas focais. O grupo com o traço teve essa perda de cronossensibilidade de maneira significativa, então tem essa sugestão na literatura, que talvez essa ativação reflexa das crises dominaria a apresentação clínica desses pacientes com esse traço, né? E a questão que a crise fora do período próximo ao despertar, ela pode aumentar a morbidade dessa epilepsia, porque o paciente vai ser pego mais desprevenido. Em relação ao prognóstico, então, os nossos dados confirmaram as primeiras observações dos japoneses, desse trabalho do Gussens et al., e do trabalho anterior do nosso serviço, da doutora Miriam Guaranha, também, que relacionou como se a indução por praxia fosse um subgrupo dentro do grupo da epilepsia mioclônica juvenil com um prognóstico mais reservado, com crises mais farmacoresistentes. Em relação à qualidade de vida, essa perda da distribuição circadiana das crises aumenta a morbidade no seguinte sentido: o paciente não consegue prever que ele vai ter um dia de crises, né? Então, ele vai se expor a ter crise fora do seu ambiente doméstico, fora do seu ambiente de segurança, né? O fato das crises serem desencadeadas pelo aprendizado de novas tarefas também pode privar o paciente de querer aprender novas coisas, inclusive de atividades de lazer, né? Esse traço, ele existe desde o início da epilepsia, porém o paciente às vezes pode demorar para identificar, e aí ele vai descobrir esse traço quando ele precisa fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego, ou uma prova de vestibular, e daí para frente, cada vez que ele precisa praticar uma nova habilidade motora, ele vai ser assombrado por essa possibilidade de ter crises mioclônicas, inclusive evoluindo para crise mioclono-tônico-clônica. Essas mioclonias, embora sejam crises consideradas menores, de menor mal, vamos dizer, né? Elas podem fazer com que o paciente derrube, quebre objetos, muitas vezes de importância, além do próprio paciente poder correr o risco de ter quedas, desequilíbrios, lesões, e evoluir para uma crise mioclônico-tônico-clônica, essa sim com maior impacto, até com maior risco de SUDEP. E esse traço, ele pode facilitar a perda de emprego, atrapalhar a mudança de emprego, mudança de carreira. Então, tudo isso acaba impactando mais na qualidade de vida do que um paciente que não tem esse traço reflexo. De conclusões, então, esse traço é mais incidente em pacientes do sexo masculino, as crises perdem a distribuição circadiana e ficam mais imprevisíveis. Os pacientes com esse traço têm mais descargas, tanto generalizadas quanto focais. No nosso trabalho, não houve correlação à comorbidade psiquiátrica, porém, tem um risco maior das crises serem desencadeadas por estresse. E esse traço se correlaciona, sim, com menor resposta aos fármacos anticrise, maior quantidade de medicação em politerapia e pior controle de todos os tipos de crise. Eu queria agradecer mais uma vez a minha família, meus amigos, meu grupo da Unipet e, agora, por último, os membros da minha banca do doutorado. Muito obrigada. Obrigada, Karina. Nós vamos abrir agora para perguntas, então.
sobre o tema. Acho que a Ana levantou a mão, Patrícia. Karina, boa noite, parabéns, a apresentação foi excelente, é realmente um tema muito interessante. Achei curioso a não relação com comorbidades psiquiátricas, eu achei que haveria alguma diferença dentro da epilepsia mioclônica juvenil, o grupo que apresenta ou não, né, algum transtorno psiquiátrico, achei isso curioso. E essa questão das mioclonias induzidas por praxis, no grupo de vocês encontram em alguma outra síndrome, ou até mesmo em epilepsias sintomáticas que envolvem o lobo frontal? Vocês têm visto isso em outros contextos? Então, interessante sua pergunta, assim, tem até um trabalho relativamente recente, falando que encontrou crises induzidas por praxia em síndrome de epilepsia ausência juvenil, né? Só que a crise que é desencadeada pela praxia é a crise mioclônica. Então, aí fica aquela discussão, assim, tem um trabalho da Martinez Juarez et al., que é bem conhecido, como se essa síndrome de epilepsia ausência da infância, epilepsia ausência juvenil, elas pudessem evoluir para epilepsia mioclônica juvenil. Então, lembrando daqueles critérios classe 2, que eu falei no comecinho, da MJ, é aquela faixa de início mais ampla, né, que começa mais cedo. Então, esse paciente que começa mais cedo, que tem ausência, e depois ele vai ter a mioclonia consciente. Então, assim, a gente pensa que mioclonia consciente é o do diagnóstico de epilepsia mioclônica juvenil, né? A gente entende assim. Então, esses pacientes, provavelmente, eu enquadraria eles na epilepsia mioclônica juvenil. Mas tem relato na literatura, sim, de desencadeamento de crises, inclusive no protocolo do Matsuoka teve paciente que teve crise focal desperceptiva, né? Mas é mais relacionado com o estímulo do sistema límbico. Então, por exemplo, tem na literatura paciente com epilepsia do lobo temporal musicogênica, né? Que a pessoa ouve aquela música, isso traz uma emoção, traz uma memória afetiva, e isso pode sim desencadear. Inclusive, eu tive uma paciente que eu acompanhei no ambulatório que eu fazia no posto de saúde que tinha essa epilepsia, né? Musicogênica aí. Mas essa, com realização de tarefa, práxica, assim, eu não vi nenhum paciente que não fosse com epilepsia mioclônica juvenil. Mesmo a gente tinha alguns pacientes com epilepsia do lobo frontal, mas eles não tinham esse traço reflexo, pelo menos do meu conhecimento, eu não vi nenhum paciente. Pensando na fisiopatogenia, na epilepsia do lobo frontal sintomática, não teria aquela hiperconectividade, né? Então, eu não esperaria, pensando do que a gente conhece da fisiopatogenia, que tivesse crise, por exemplo, desencadeada pelo raciocínio lógico na epilepsia do lobo frontal. Tem o pensamento forçado, que é um tipo de aura, mas aí é um pouco diferente. Aí é a aura que é o pensamento, não é que o paciente foi planejar uma atividade motora e isso desencadeou a crise. Mas é uma coisa que eu acho que precisa ser melhor estudada, né? Porque com série grande, assim, foi o Matsuoka, com esses 480 pessoas, e não tem séries grandes com esse protocolo publicadas, na verdade, para a gente ter certeza. Claro que o nosso trabalho é enviesado, porque o nosso ambulatório era de epilepsia generalizada a princípio, né? Mas eu te digo que eu tive, por exemplo, paciente com displasia cortical, que a gente não sabia e descobriu depois, e ele não tinha traço nem no questionário, nem no vídeo. Mas é possível, mas eu não sei se eu esperaria muito pensando na fisiopatogenia. Dentro das outras epilepsias reflexas, por exemplo, as epilepsias mioclônicas progressivas, que são muito reflexas, né? A doença de Lafora, por exemplo, que é muito fotossensível, seria possível, né? A gente pensar que tivesse essa hiperconectividade. Mas os pacientes com lá fora que eu vi também não tinham crises induzidas por praxia, eles eram muito fotossensíveis, mas eu não vi. Mas eu acho que precisaria estudar um pouco mais para te dar uma resposta mais definitiva. Karina, a Miriam quer fazer uma pergunta, comentário.
Oi, Karina, tudo bem? Eu gostei bastante da sua aula, achei muito boa. E aí, o que eu queria te perguntar, assim, a gente fez um trabalho também de emprego dessas provas, desses testes, no EEG de rotina. O que que você acha disso? Você acha que é factível? Você acha que vai acrescentar o diagnóstico? Foi muito legal você ter perguntado isso. Eu ia até colocar na apresentação, mas eu deixei porque eu queria que alguém perguntasse. Então, assim, a questão de confirmar esse diagnóstico por vídeo EEG é o custo, né? Por um paciente com epilepsia generalizada genética ou numa unidade de vídeo EEG, né? Então, isso não é disponível para qualquer pessoa que está acompanhando em qualquer lugar, né? E aí a sugestão é de uma coisa mais factível, seria fazer o questionário dos fatores de ativação e fazer um protocolo dentro de um eletroencefalo de rotina, talvez filmado, né, para documentar as mioclonias sutis, usando aí os eletrodos musculares, que ajudam muito, porque às vezes a mioclonia é sutil, né? E a questão do vídeo, muito importante, porque o vídeo a gente pode analisar, reanalisar e olhar de novo e confirmar, né? Então, assim, eu acho que é uma ideia interessante, precisa fazer com mais pacientes, e a questão é que a técnica precisa ser treinada, né, para isso, o ambiente precisa ser adequado. Por exemplo, fazer uma refeição durante um eletro de rotina, eu já não acho que não é factível, né, porque aí você precisaria sentar o paciente, já precisaria de colóide, já complicaria um pouco, ou pelo menos um material mais resistente para essa movimentação toda. Mas testes mais simples, por exemplo, montar um cubo Rubik durante um EG de rotina, eu acho factível, e eu acho que a gente devia fazer. Até na minha defesa do doutorado, a gente conversou disso, de tentar fazer uma coisa até multicêntrica, Miriam, nesse sentido de fazer um protocolo mais simples, só que assim, o que a gente precisa nunca perder de vista? Precisa ter uma linha de base muito boa e muito confiável, porque para definir que ativou, preciso ter um tanto de base para ver que aquilo não é espontâneo, né? Então, isso precisa ser feito, e é uma dificuldade, né, Miriam? Porque a gente trabalhou muito pertinho, eu e a Miriam. Às vezes a gente põe o paciente lá para fazer a linha de base e começa a ficar sonolento, eu preciso de uma vigília. Então, não é uma coisa muito assim, muito tranquila, porque o paciente já vem com privação de sono. Na hora que você deixa ele quietinho, a tendência é ficar sonolento, principalmente esses adolescentes com MJ, né? Aí precisaria fazer uma boa linha de base, aí pelo menos de uns 30 minutos, com uma qualidade técnica adequada, para a gente ver as descargas pequenas, focais. Lembra que é um grupo que tem descarga focal, e depois fazer o protocolo, as provas de ativação aí de 5 minutos, para poder ver se é ativo ou não. Mas eu acho que é factível e é uma solução alternativa menos custosa, porque tem um monte de paciente com esse traço que está sem diagnóstico, e isso implica no tratamento, né? Eu não falei muito, mas assim, paciente com esse traço deveria tomar valproato, né? A Ana falou da coisa psiquiátrica, o valproato, esses trabalhos com ressonância funcional mostram que ele meio que, entre aspas, normaliza essa circuitaria que está exacerbada aí, né? E até deve melhorar por causa da ansiedade também. Então, isso aí precisa fazer o diagnóstico desse traço até para acertar o tratamento, pesar um pouquinho mais a mão no tratamento, né? Eu acho que sim. Eu acho que é válido sim, mas tem que ser uma coisa bem desenhada e bem supervisionada, porque senão depois não vai dar para interpretar, né, Miriam? É isso mesmo, acho que tem que adequar a parte técnica, obter 30 minutos de vigília não é fácil, tem que ter eletrodo de músculo, né? Uma série de coisas aí, mas é factível, acho que a triagem com o questionário deve ajudar nesse sentido, né? Vou deixar a Patrícia falar um pouquinho. Vou eu mesma fazer a pergunta. Karina, eu fico muito feliz assim do segmento, né, do projeto inicial do estudo de epilepsia reflexa nesses pacientes ter continuado. E uma curiosidade que eu tenho é com o segmento a longo prazo, qual o impacto da orientação
de um diagnóstico inicial de que esse paciente tem a epilepsia reflexa na vida desse paciente, porque quando eu saí de São Paulo, né, eu trouxe para minha vida, né, para o meu vida de epileptologista, né, essa questão do questionário com o paciente, da orientação precoce, e vejo que tem sido muito importante isso, né, principalmente para a família e para o próprio jovem que a gente faz o diagnóstico precocemente. No grupo de vocês que continuou, qual foi esse impacto com relação ao diagnóstico precoce e orientação, como plano terapêutico desse paciente? Então, ó, você viu que a gente tem no meu trabalho aí um follow-up com uma média de 10 anos, vamos dizer, né? Vamos arredondar, né? Em torno de 8 anos e meio. Então, tem muitos pacientes que eu estudei que não são da sua época, e eu não tenho esse follow-up tão expressivo, né? Mas a média minha é muito boa, né? Então, eu tenho uns que você estudou e que continuaram acompanhando lá. Eu acho, assim, que o traço é tratável com valproato. Então, o que eu vi? Quando eu consigo que esse paciente tem uma boa adesão, que uma boa parte da farmacorresistência é problema de adesão, e esse paciente vem comigo e toma medicação regularmente, tudo, ele fica relativamente bem, né? Mas o paciente com a epilepsia, com o traço reflexo, ele tem um risco maior de escapar à crise. Até porque ele vai passar por alguns estresses ao longo da vida que não são evitáveis, né? Então, por exemplo, Patrícia, nós tivemos um paciente em comum que ficou 10 anos sem crise, tomando valproato bonitinho, fazia eletro de controle ótimo, até que um belo dia ele foi sair de manhã para levar o filho de carro, não sei aonde, e teve uma crise TCG no volante. Então, é aquilo, é um terreno movediço, é uma areia movediça sempre. Paciente com epilepsia mioclônica juvenil já é, e o que tem a praxis é um pouco mais. Então, é isso, né? Aí dá aquela coisa, você fala, mas que mais que eu podia ter feito? Né? E aí você fica, será que esqueceu de tomar? Mas é um paciente que vinha nos retornos, que a gente não fazia nível sérico seriado lá no ambulatório por dificuldade técnica e operacional, mas ele tomava direitinho a medicação, né? Então, é isso, assim, eu acho que eles têm um risco maior de recorrência do que o paciente com MJ sem traço nenhum. Ao mesmo tempo, quando a gente consegue um bom vínculo, aumenta a chance deles continuarem tratando. E essa conversa do médico com o paciente, de deixar claro que existe um risco de recorrer, eu acho que ajuda o paciente a continuar tomando a medicação. O lado de ter mais em homem do que em mulher, por um lado, assim, facilita a nossa vida, Patrícia, por causa da questão da queratogenicidade do valproato. Fica mais fácil falar, ó, você tem esse traço, você precisa tomar valproato, que é o remédio que é mais efetivo para você. E aí convencer esse paciente que realmente ele precisa fazer esse tratamento e que provavelmente vai ser para a vida toda. Mas eu vi que a chance de recorrer crise é um pouco maior do que... eu lembrei desse paciente em particular, que era um paciente que tinha um vínculo muito legal e fazia tudo certinho e teve esse escape e foi um acidente de carro, e aí fica aquele trauma, aquele medo que e agora, né? O que eu faço agora? Então, é uma coisa que pode acontecer. Eu tenho uma paciente que ficou também 5 anos ótima, até que um dia ela foi fazer uma entrevista de emprego, cozinheira, ela precisou fazer lá a mise en place dos legumes lá, ela teve uma crise, uma salva de mioclonia e caiu em TCG lá. Então, é muito complicado. É uma coisa que realmente prejudica a qualidade de vida do paciente, porque ela precisava daquele emprego, né? Então, é isso. O que a gente faz? Dá mais remédio? Faz uma coisa de resgate quando a pessoa for fazer uma entrevista de emprego? Eu acho que tudo tem que ser pensado. Isso. Doutor, não sei, Patrícia, se eu respondi. Sim, respondeu. Obrigada, Karina. A doutora Elza gostaria de falar agora. Por favor, doutora Elza. O microfone está fechado, doutora Elza.
muito objetiva, a aula muito clara, né, resumida, porque esse mundo é um mundo bem complexo. E a Karina conseguiu transformar tudo isso em algo muito didático. Agora, eu acho que a gente tem que sempre executar coisas assim para melhorar o nosso país, né? Melhorar o atendimento das pessoas. Então, na maioria das vezes, quão superficiais a gente é, assim, quando vai falar que fármaco que faz, se faz valproato, se faz levetiracetam, se faz lamotrigina, imagina a situação, né, da lamotrigina, por exemplo, num paciente que tem indução por praxia, que piora a mioclonia em pelo menos 10% dos pacientes. Então, eu acho que seria uma oportunidade tanto para Patrícia, Karina, Miriam, que vivenciaram tanto isso, porque mesmo as nossas discussões de epilepsia mioclônica juvenil, elas são uma forma tão frequente de epilepsia, elas são tão superficiais, né? De eventualmente, isso eu queria que vocês colocassem, quão factível seria começar a estruturar, por exemplo, o Brasil tem vários serviços de vídeo EG. Então, quão factível seria, pela Sociedade de Neurofisiologia Clínica, tornar esse protocolo viável para todos os centros, não é? Porque isso acho que não é algo que as pessoas têm familiaridade. E isso é vital, porque quando você está num serviço de vídeo EG, você tem que oferecer ao paciente não só o diagnóstico, mas o melhor possível em termos de prognóstico, em termos de tratamento. Então, eu acho que seria uma oportunidade, e isso eu pergunto a vocês, quanto tempo demora para a aplicação do questionário, e depois da realização das provas no vídeo, quão factível vocês acham que seria a execução desse protocolo de rotina em pacientes com epilepsias generalizadas, porque não é só epilepsia mioclônica juvenil, porque longe vai o tempo que se acreditava que crise reflexa era alguma coisa rara, porque esses pacientes não têm nada raro, têm epilepsia mioclônica juvenil. Então, eu queria que vocês colocassem essa experiência e sugerissem assim como isso poderia ser executado aqui no Brasil. Miriam, você quer falar primeiro? Patrícia? Pode ser, assim, eu eu perguntei do EG de rotina para você, e a doutora Elza falou agora do vídeo EG, de tornar isso uma coisa mais, uma prática mais universal, não ficar restrita ao nosso centro, né? Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, a gente teria que fazer um protocolo intermediário, né? Porque o que a gente usou na Unipet era um objetivo de pesquisa, e é um protocolo bastante extenso, dura 6 horas, o protocolo, enfim. E já o EG de rotina, o que foi feito foi 5 minutos de cada tarefa. O que a gente sabe é que existe um período de latência para ativar esses circuitos mais, né, essas crises reflexas que não são simples, né, que são cognitivas, né. Então, eu acho que teria que fazer um meio termo entre as duas coisas, é a minha opinião. Em relação ao questionário, isso daí pode ser incorporado na avaliação clínica do paciente. Os pacientes geralmente têm, que a gente está vendo, já tem escolaridade suficiente para responder sozinho. Ele pode responder esse questionário na sala de espera e depois o médico só vai checar as respostas ali, né? Ele pode, inclusive, receber isso por e-mail e trazer respondido. Então, o questionário eu acho que é super factível, fácil de interpretar a resposta e vai dar uma triagem razoável. E sem precisar de grande estrutura, né, de atendimento. Agora, a questão
do exame filmado, pelo menos precisaria ser um exame filmado, num lugar que tem uma estrutura razoável e qualidade técnica razoável, né? Se não fosse uma unidade de vídeo EG, pelo menos uma unidade de eletro com uma estrutura razoável para a gente poder interpretar o resultado do protocolo depois. E aí poderia fazer um protocolo direcionado ao questionário. É que a questão que a gente viu, o trabalho da Miriam, ela estudou todos os traços reflexos, e eu fiz 2 trabalhos, um só de praxis e um só de sensibilidade ao fechamento dos olhos. Então, eu excluía quando o paciente tinha os 2 traços. E, às vezes, ele não sabe que tem, a gente descobre lá no vídeo, né? Principalmente a sensibilidade ao fechamento dos olhos é uma coisa que o paciente não percebe, que ele tem mioclonia palpebral. A gente descobre, né? Então, precisaria, mesmo que não direcionou pelo protocolo, fazer uma pesquisa, de repente, com menos tarefas, né, Miriam? Mas para se certificar que eu acho que essa sensibilidade ao fechamento dos olhos é um pouco mais difícil do paciente perceber. A praxis, a gente orientando o paciente, ele consegue ver no dia a dia e contar. E com cuidado que a gente está fazendo prova de ativação, né? Cuidado para não induzir crise também. Sim. Cuidado extra. O questionário nós temos feito de rotina no ambulatório, assim, para eletroencefalograma normal. Eu acho que se tem, principalmente paciente com epilepsia generalizada, eu acho que se tem um conhecimento melhor de quem é aquele meu paciente, como eu vou orientá-lo. Agora, com relação ao protocolo, nos centros de vídeo EG, eu acho que se tem condição de fazer o protocolo de triagem, que seria um protocolo de mais ou menos umas 3 horas para ser feito no primeiro dia. Ou dos pacientes que usam, que fazem o vídeo EG de 24 horas, o ideal seria ele ser aplicado no primeiro dia de monitorização, né, antes que aquele paciente tivesse uma privação de sono, antes que tivesse algum fator que pudesse induzir mais para que as mioclonias acontecessem. Então, acho que na manhã do primeiro dia da monitorização, isso seria bem interessante de ser feito, de fazer um protocolo resumido, né, direcionado. Agora, a pesquisa de não somente a indução por praxia, porque se viu muito dentre os nossos pacientes iniciais, pacientes que tinham mais de um tipo de indução, e que eles não sabiam, e que às vezes no questionário eles nem tinham notado, né, que no seu dia a dia eles tinham aquilo. Então, isso para efeito de orientação na hora do planejamento terapêutico do paciente, eu acho que vai fazer uma diferença muito grande. Principalmente porque nós estamos cada vez mais recebendo aqueles jovens que querem, né, o atestado para dirigir, que querem o atestado para poder tirar a carta automobilística. Então, assim, pacientes com traços com MJ são pacientes que se tem de ter um cuidado redobrado na hora de liberar esses pacientes para o trânsito. Eu, particularmente, eu converso bastante com a família e sou bem firme com relação a isso. E, graças a Deus, só tive um caso de um paciente que a família se recusou e realmente disse que o paciente iria tirar a carta de qualquer jeito. E, infelizmente, aconteceu um acidente, né? Não estava mais sobre meus cuidados, mas eu acho que a família merece saber de que eu tenho um risco maior, meu filho tem um risco maior, né? O meu companheiro, caso seja um adulto, tem um risco maior, sim, de ter crise sob situação de estresse, que algumas situações que ele faz no dia a dia possam levar ele a crise. Eu acho que é um dado a mais para a vida desse paciente e para a orientação no momento da conduta do planejamento terapêutico dele. Mas o protocolo eu vejo ser viável, um protocolo de triagem, né? E eu acho que isso, se fosse feito a nível nosso, do Brasil, multicêntrico, a gente pode sim reduzir, enxugar esse protocolo e aplicar para se ter alguma resposta. Isso aí é possível de fazer. E a gente sabe, assim, eu não trouxe aqui, mas esses pacientes que têm todos os traços, eles são bem mais graves. Até essa coisa psiquiátrica que a Ana estava me perguntando no começo, nesses pacientes com todos os traços, que tem aquelas duas, daquela figurinha que eu mostrei, aquelas duas hiperativações lá, para frente e para trás, esses daí tem muita alteração psiquiátrica, crise muito farmacoresistente, esses daí a gente teria que olhar com cuidado redobrado. E é o que a Patrícia falou, precisa rastrear. Porque essa questão da mioclonia palpebral, realmente eles não percebem, não sabem, a família não sabe que aquilo é crise.
É muito importante mesmo isso daí. Eu acho que é mais uma tarefa para a Task Force de EEG, né, instituir um protocolo de pesquisa multicêntrico, buscando documentar melhor esses casos e, como a doutora Elza falou, até tratar melhor, né? Enfatizar a necessidade do valproato, que é a medicação mais eficaz nesses casos. Então, acho que fica como mais uma tarefa na lista que só cresce de tarefas da Task Force do EEG. Mais alguma pergunta ou comentário? Bom, como moderadora, Karina, eu gostaria de agradecer, assim, a sua apresentação foi muito clara, muito objetiva, né, para todos nós que acompanhamos, né, os traços reflexos e as praxias, mas acredito que para aqueles que não têm um contato direto com relação que nós possamos continuar, né, estudando e compartilhando as experiências com relação a conhecer mais da epilepsia mioclônica juvenil e daqueles pacientes que tenham, né, as epilepsias ou induzidas por praxia ou outras epilepsias reflexas. Gostaria de agradecer todos os presentes, né, Ana Paula, Elza, Johnny, Miriam, né, e a Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite.